Bom, oi, bem-vindos e bem-vindas de volta para essa que é a sexta aula desse curso online do Van Gogh. Na aula passada eu terminei com um gancho, como eu normalmente faço. Terminou basicamente com a seguinte situação. Enquanto Vincent morava em Paris, a primeira estadia dele nessa capital, ele visita os espaços de arte da cidade, como a gente viu, visita o Salão, visita o Museu do Louvre, visita o Museu de Luxemburgo, mas tem um espaço em específico que ele vai, que ele tem uma experiência que é quase religiosa, é quase uma catarse, uma epifania, né, alguma coisa assim. E o que acontece para ele ter essa experiência é que ele faz essa visita num dia que estavam sendo exibidas obras de um outro artista que ele admirava profundamente, quase religiosamente mesmo. De fato, a experiência é tão forte que ele escreve para o Theo e ele diz que quando ele entra na sala onde estavam exibidas essas obras, é como se ele ouvisse uma frase da Bíblia, do livro do Êxodo, que diz: tira teus sapatos, pois o lugar onde pisas é solo sagrado. Então dá para imaginar o impacto que ele sentiu, né? E a aula terminou basicamente com duas perguntas. A primeira é: que espaço é esse que ele visita? Não é um museu, não é uma galeria, nem nada do tipo. E também, principalmente, quem era esse artista que causou essa comoção tão grande no Vincent. Bom, indo para a primeira pergunta. Esse espaço é o Hotel Drouot. Apesar do nome, esse hotel era na verdade um estabelecimento comercial, não tem nada a ver com turismo, hotelaria, e era um estabelecimento onde se realizavam os leilões de obras de arte na Paris do século XIX. Só que as transações ali envolviam valores tão altos e funcionavam por meio de mecanismos que eram tão complexos, tão intricados, que existiam, né, escritores que se referiam ao Hotel Drouot como basicamente uma bolsa de valores do setor artístico, onde não tinha nenhuma grande consideração de valor artístico, de potência estética. O que imperava ali basicamente era a especulação financeira. Parece um pouco difícil pensar no Vincent querendo conhecer um espaço que nem esse, mas o que acontece é que ele vai exatamente no dia em que estava existindo um leilão póstumo. Em janeiro de 1875, tinha falecido um grande artista francês chamado Jean-François Millet. É um artista que você com certeza conhece, eu vou mostrar uma pintura que você já viu, sem sombra de dúvidas. E depois que ele falece, um colecionador de arte, chamado Émile Gavet, que possuía uma série de desenhos desse artista, decide pôr à venda essa coleção. Esse leilão vai acontecer nos dias 11 e 12, no Hotel Drouot, e é nessa ocasião que o Vincent visita o estabelecimento. Por que as obras desse artista impactaram tanto o Van Gogh? E considerando que a gente viu nas últimas aulas, não é algo que cause uma surpresa tão grande. E isso porque o Millet foi um dos maiores, talvez até o maior, pintor e desenhista dos camponeses da arte francesa. Ele não é o primeiro a retratar essa classe social, mas o modo que ele representou os homens e as mulheres do campo foi uma espécie de um divisor de águas na arte do século XIX. Esse é um desenho com pastel que ele realiza e que foi um dos trabalhos que a gente sabe que foi vendido no leilão do Hotel Drouot, hoje ele está no Museu d'Orsay. É um trabalho muito interessante porque revela uma série de características do estilo e da mentalidade do Millet. Primeiro, deixa incontestável que a figura do camponês é o tema central da composição. É uma decisão que, em certa medida, vai contra toda a tradição da arte acadêmica, que se pauta tanto pelos personagens heróicos, consagrados, normalmente nas classes mais altas, né? Mas é uma obra que também contrasta com a pintura do Corot, que a gente viu no último encontro, porque o Corot representa os lavradores, os aldeões, mas como figuras diminutas, né? Elas estão submetidas, estão ali envolvidas pela natureza que se torna essa força maior. Mas em termos de composição também a natureza ocupa uma parte muito considerável da pintura. Aqui não. O Millet não só dá um tamanho substancial para essa personagem em relação ao espaço da obra, como ele ainda coloca essa camponesa no centro do espaço imaginário. E isso não é só uma escolha estética, é também uma tomada de posição moral e política.
Agora, é importante já deixar claro que o Millet não era socialista, ele próprio negou essa afiliação, apesar de que muitos fizeram, né, esse tipo de vínculo, mas isso não muda o fato de que essa iniciativa de dar um protagonismo estético compositivo para aqueles que estavam na margem da sociedade e da arte também, representou uma ruptura e uma afronta com a mentalidade dominante da época. Um outro traço do trabalho do Millet, que sempre é ressaltado e que está, de fato, numa série de obras dele, especialmente naquelas que se tornaram mais conhecidas, é a monumentalidade do camponês, o fato de que esses corpos não só têm uma presença potente, mas eles são quase esculturas, e isso dá uma imponência, uma dignidade para esses trabalhadores, tanto homens quanto mulheres, e ligado a isso está o fato de que o artista mostra o trabalho como uma atividade que não é prazerosa, não é lúdica, não é simples, leve, é algo que demanda um esforço muito grande, e ao mostrar o que realmente significa trabalhar no campo, o Millet consegue enaltecer essas figuras, né? Porque elas estão lidando com um ofício muito árduo, e isso mostra o vigor, né, a força para suportar esse tipo de atividade. Esse é um quadro que, com 100% de certeza, o Vincent viu, porque ele menciona numa carta para o Theo, é uma menção bem breve, bem sucinta, mas ele usa uma palavra para descrever essa imagem que é muito precisa. Ele diz que é uma imagem austera. E isso está bem evidente, né? O tom da pintura é bastante sóbrio, bastante sério, tem uma gravidade nessa cena que está sendo retratada que é muito acentuada. Agora, por mais que essa obra deva ter cativado o olhar e a sensibilidade do Van Gogh, eu tendo a achar que as obras do Millet que mais tocaram ele devam ter sido aquelas menos ambiciosas e menos sisudas, por consequência. Obras em que ele expressa a intimidade e o afeto que existia entre esses homens e essas mulheres. Isso está bem visível aqui nesse pastel, que é outro que foi vendido no leilão do Hotel Drouot, e eu acho que fica razoavelmente claro aqui também que é um trabalho que, em certa medida, resvala num sentimentalismo romântico, né? Tem algo de uma doçura exacerbada aqui, mas eu acho que nem por isso o desenho soa falso ou soa calculado. E, de fato, é um trabalho que impressiona e que marca o Vincent profundamente, tanto que anos depois ele faz uma reinterpretação desse pastel, e o resultado aqui, como a gente está vendo, é algo muito expressivo, até deslumbrante. Agora, voltando para a questão da venda, do leilão em si, um fato que é muito surpreendente é que o público a que se destinavam as vendas do Hotel Drouot eram, em última instância, a alta sociedade parisiense. Então, não eram os camponeses que compravam os desenhos, os pastéis e as telas do Millet. Era, na verdade, aquele setor da burguesia que era capaz de gastar quantias bem consideráveis para adquirir objetos que, na época, e até os dias de hoje, são vistos como bens de luxo. E olhando uma imagem que nem essa, que representa uma grande venda nesse estabelecimento, eu acho que o que a gente tende a pensar é que o gosto desse público era basicamente um gosto conservador. Ou seja, eles queriam obras tecnicamente bem feitas, com um desenho impecável, um estilo bastante realista, mas ao mesmo tempo que incorporassem aquelas ideias de beleza, de compostura, de elegância que vinham ali desde o Renascimento. Nesse sentido, eles queriam basicamente um quadro que nem esse que está sendo retratado, que tem essa moldura oval bastante luxuosa, que retrata provavelmente uma mulher da aristocracia francesa do antigo regime. Então é difícil imaginar esse público tendo um grande interesse pelas obras do Millet, que se dedicou a uma classe social que essa elite simplesmente desprezava. No dia 19 de junho, uma semana depois da venda dos desenhos do Millet, um dos suplementos de arte mais importantes de Paris, o Chronique des Arts, publica o resultado do leilão, mostrando o valor pago por cada desenho e no final informando a quantia total da venda, que foi de 431.050 francos. Parece um valor bastante alto, mas a gente não tem noção de qual era o poder de compra de um franco naquela época. Então, para se ter um pouco de noção de quanto que isso significava, um artista, um pintor, que fosse aceito no salão
e que ainda por cima obtivesse uma medalha de primeiro lugar, ele recebia como prêmio um valor de 1.000 francos. Ou seja, esse valor que foi obtido na venda dos desenhos do Millet foi um valor extremamente alto, para dizer o mínimo. E aí fica a questão de como que esses desenhos alcançaram uma quantia tão colossal, considerando o público que se imagina que frequentava o Hotel Drouot. Essa é uma questão muito complexa e muito profunda para ser tratada aqui, mas existem alguns fatores que contribuíram para isso que eu acho que vale a pena mencionar. Primeiro que quando o Millet morreu, ele já tinha alcançado uma fama muito grande no meio artístico, então ele não era um artista desconhecido. E além disso, as obras dele já tinham sido assimiladas pelo gosto de uma parcela bem considerável do público de arte. E que parcela que é essa? A gente está falando aqui de uma burguesia emergente que se caracteriza por uma sensibilidade estética mais flexível, mais aberta do que a das gerações anteriores. Agora, só mais um dado para fechar esse vídeo. Menos de 3 meses antes da venda dos desenhos do Millet, aconteceu um outro leilão, infinitamente mais modesto, não chega nem perto da venda do Millet, mas que envolveu obras de 4 pintores que eram, na época, praticamente desconhecidos do grande público, mas que são artistas que vão revolucionar não só a arte francesa, mas a arte europeia ocidental como um todo. A questão de quem eram esses artistas e como que era esse estilo que eles desenvolveram é uma questão que vai ficar bem mais para frente, mas que nós vamos ver com toda certeza. Então, se você assistiu até agora, muito obrigado e até a próxima.